Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, para a gente estudar um pouco da palavra do Senhor. Que o Senhor possa estar nos conduzindo, nos orientando, nos instruindo cada vez mais, exortando nossas vidas, a gente está chegando próximo ao final do trimestre, a gente está na lição 12, nas cartas de Paulo. A gente vai, nessas duas últimas lições, na lição 12 e 13, ou seja, desse domingo e do próximo domingo, nós vamos encerrar o trimestre e vamos encerrar as cartas de Paulo. Então a gente vai estudar hoje Colossenses 1 e 2, e no próximo domingo vamos estudar Colossenses 3 e 4, encerrando o trimestre. Então a lição é a 12, e o título da lição fala os combates no ministério cristão. Tá? Então, antes de a gente começar, para a gente da lição, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, Santo amado querido Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, obrigado por Deus tão maravilhoso tem sido para com nossas vidas, ó Pai. Pedimos que possa continuar nos sustentar, nos abençoar, ó Pai, nos instruir. Neste momento, ó Pai, que estamos aqui, ó Pai, para estudarmos a Tua palavra, que Tu possa falar aos nossos corações, às nossas vidas, ó Pai. Instrua-nos, ó Pai, de forma viva e verdadeira, ó Pai. Que tudo que formos estudar aqui, tudo que for falado, Pai, possa prover do Senhor, ó Pai, e possa achar lugares em nossos corações e nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos a Tua vontade, ó Pai, porque sabemos que é boa, perfeita e agradável. Sustenta-nos, ó Pai, neste momento, ó Pai. Eu te peço neste momento por cada lar, ó Pai, por cada irmão, ó Pai, que estará ouvindo, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai. Instrua, ó Pai, guarde, ó Pai, abençoe sua saúde, ó Pai, sua vida, seu lar, seus familiares, ó Pai. Abençoa-os, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelo Deus tão maravilhoso, ó Pai, que tem nos sustentado, nos guardado, ó Pai, apesar de todas as dificuldades, todos os problemas, ó Pai. Eu te agradeço por tudo. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, irmãos, combates do ministério cristão, Colossenses 1 e 2 que a gente vai estudar hoje. Vamos ver três objetivos para estudarmos esse texto, de Colossenses 1 e 2, sobre o combate no ministério cristão. Primeiro objetivo, a gente precisa compreender que o ministério cristão ele é um combate, ou seja, nós vamos ter dificuldades, vamos enfrentar problemas, de diversas formas, de diversas maneiras. Então nós temos que buscando estarmos preparados para exercermos o nosso ministério cristão. O segundo objetivo é buscar ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados e os irmãos ao seu lado. Então nós temos que entender que nós temos que estar sempre buscando o melhor das pessoas, principalmente as pessoas que são lideradas, ou para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, os irmãos em Cristo, no ministério que vamos exercer. E terceiro ponto é valorizar o trabalho das pessoas que estão sob sua responsabilidade ou estão com você no mesmo ministério. Muitas vezes nós não fazemos isso é ruim, Nós temos que motivar as pessoas, nós temos que valorizar o trabalho que elas estão fazendo. Então, para que isso aconteça, nós temos que prestar atenção, no que as pessoas estão fazendo, buscar sempre estar atentos a tudo que é feito para o engrandecimento do ministério de Cristo, e no nosso ministério aqui na Terra. E aí, irmãos, o texto se encontra em Colossenses 2:1, que diz: pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia, e pelos que ainda não me viram em pessoa. Então, Paulo aqui ele está dizendo que ele travava uma luta, uma batalha, e ele enfrentava isso pelos irmãos. Ele fazia isso porque ele acreditava no ministério que ele fazia, ele acreditava que as pessoas poderiam ser salvas, que as pessoas deveriam ser instruídas, a buscar viver uma vida que agradasse ao Senhor, E aí tem uma coisa interessante, ele fala não só pelos colossenses, pelas pessoas que também estavam na Odisseia, e por aquelas que ainda não tinham visto o seu rosto, Então ele está aqui trazendo, que a batalha que ele luta, a luta, os problemas que ele enfrentava no ministério, mas ele estava sempre orando, estava sempre buscando, ajudando de uma forma ou de outra aqueles irmãos que iriam receber, as suas mensagens, E aí, irmãos, propriamente dito, entrando na lição, o primeiro ponto que nós vamos dar é em Colossenses 1:7, que fala o seguinte, irmãos: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro
de Cristo. Então ele está aqui mostrando que o Epáfras, né, ele ensinava, ele tinha o seu ministério, né, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro, ou seja, ele não é um fiel ministro de Paulo, ele não era um fiel ministro, ele era um fiel ministro de Cristo, que é importante. E aí nós vamos ver o seguinte, qual é o assunto que quando a gente vai estudar esse versículo, né? A luta que nós devemos ter de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho, né? Então, Paulo está aqui mostrando, né, reconhecendo o trabalho, o ministério de Epáfras, né? Então, Paulo, ele desenvolvia ações de graças, né? Quando se lembrava dos outros, ele agradecia a Deus pela vida dos outros que estavam nos seus ministérios, que estavam exercendo, né? E ele falava de ouvir falar da fé dos outros, era motivo de gratidão e elogio. Então, quando ele ouvia, né? Quando ele via, quando ele presenciava, ou só as pessoas falavam de irmãos que estavam exercendo a sua fé, o seu ministério, ele agradecia a Deus, né? E era motivo de gratidão e elogio pelo que as pessoas estavam fazendo, né? E aí nós vemos algumas qualidades de Epáfras que são mencionadas por Paulo, né? Ele reconhece o trabalho do líder Epáfras, né? Que ele era um líder, então ele reconhece o trabalho, né, que ele fazia, ou seja, ele fala assim, como aprendestes de Epáfras, ou seja, o ministério de Epáfras, ele na verdade ele ensinava, ele instruía os cristãos em Colossenses, né? Ele se refere a ele como um líder amado e um conservo, ou seja, ele trabalhava, né? Ele estava junto com Paulo, mas ele era amado, não era somente um conservo, ele era amado, né? Paulo o amava, né? E aí é interessante quando a gente percebe isso, que Paulo consegue colocar ele na mesma posição, né? Ele era escravo companheiro, né? Aí Paulo fala, né? Como Paulo estava como escravo, como a gente é escravo do evangelho, é difícil às vezes as pessoas ouvirem escravo, mas como ele era escravo do evangelho, um escravo companheiro, ou seja, ele trabalhava junto com Paulo, ele estava junto no ministério com Paulo, né? Então ele estava perto. Então Paulo conseguia reconhecer isso. Paulo era uma facilidade para Paulo que Paulo conseguia ver, né? O ministério de Epáfras, né? Ele ouvia o ministério que o Epáfras fazia, né? Mas uma coisa mais importante de tudo isso Epáfras, como ele fala, era um fiel ministro de Cristo. Então, quando nós vamos exercer o nosso ministério, nós temos que entender que o nosso ministério é do Senhor, é para o Senhor, é com o Senhor. Cristo é o centro, Cristo é o cabeça. Nós estamos muito atentos quando falamos em exercer ministério cristão, né? E aí, irmãos, nós vamos começar a reconhecer o valor daqueles que trabalham conosco. Todos aqueles que de uma forma ou de outra trabalham no nosso ministério, na nossa vida como servo do Senhor, nós vamos passar a reconhecer o valor dessas pessoas, né? Passar a reconhecer o que elas fazem, a importância delas no ministério. Por menor que a gente às vezes possa pensar que seja, eles são grandes. A colaboração, o empenho, a dedicação, o amor, né, o companheirismo desses irmãos precisam ser reconhecidos. Então, é isso que Paulo faz com Epáfras e nós precisamos fazer no nosso dia a dia, né? Segundo ponto, Colossenses 1:10, né? Diz o seguinte, irmãos: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a obra, boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. Essa é a parte importante, né? Andar dignamente diante do Senhor, né? Agradar ao Senhor, frutificar em toda a boa obra e crescer diante do Senhor. Então, a gente vê que o assunto que Paulo está tratando aqui é o seguinte: a luta, nós devemos saber incentivar os líderes, né, que estavam em torno de Cristo e não de si mesmo. Ou seja, nós temos que entender que quando nós exercemos algo, né, algum ministério que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar no corpo de Cristo, nós temos que entender que nós temos que agradar Cristo, nós temos que andar dignamente diante de Cristo,
Nós vamos frutificar em toda a boa obra em Cristo, para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus, né? E aí há um alerta, né? Se o ministério cristão não for, né, para que os crentes estejam em torno de Jesus, agradando-lhe em tudo, né, vivendo de maneira digna, né, digna do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, se não for, se o nosso ministério não tiver essa roupagem, essa questão, todo esse envolto, né, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos falhando no nosso ministério cristão. Porque se nós não estamos agradando a Cristo, não estamos andando conforme o Senhor quer, não estamos crescendo no Senhor, nós não estamos frutificando em boa obra, nosso ministério não vale de nada. Há um erro, há uma falha no nosso ministério. Então, isso nós temos que estar muito atentos, né? E aí a gente pode avaliar, né? O que infelizmente tem acontecido em muitas igrejas, né? O ministério passa a girar em torno de pessoas. Diferentemente quando o ministério tem que ser em Cristo, Cristo-centro. Ou seja, Cristo é o centro do nosso ministério. Cristo é o centro da nossa vida. Quando nós ou alguém exerce um ministério, exerce uma liderança, onde as pessoas que vão ser exaltadas são pessoas, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós temos os nossos líderes e nós deixamos de olhar Cristo para olhar o homem ou a pessoa, é o ser humano. E a gente não pode fazer isso. Então, isso o Paulo está falando. A gente tem que ter muito cuidado com isso, estar muito atento. É um alerta, né? Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o centro do nosso ministério. Toda vez que nós desviamos o olhar, nós falhamos com o Senhor. E nosso ministério não está valendo a pena. Ou seja, nós estamos falhando em algo que deveria ser feito corretamente, né? E aí, irmãos, o terceiro ponto da lição, Colossenses 1,17 diz o seguinte: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele está falando de Cristo, né? E eu vou voltar ao verso 16, que eu acho muito interessante, que fala: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E aí culmina no verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então nós percebemos que a luta que nós vivermos, né, ela vem porque para uma preeminência de Jesus, né? Não é por causa da nossa liderança, nós podemos viver e reconhecer que nós estamos, tudo que nós passamos, Cristo já sabe, Cristo está nos ajudando a vencer, né? Ou seja, uma luta. Nós sabemos que mas tudo foi feito, tudo que foi criado, tudo que existe, subsiste, só foi feito depois de Cristo. Então, Cristo é o centro, Cristo vem primeiro, né? Cristo está na direção, o trono ao qual nós devemos olhar, fitar os nossos olhos, fixar a nossa caminhada, é Cristo. Nós vamos enfrentar lutas, mas as lutas têm que ser voltadas sempre olhando para Cristo, buscando agradecer, buscando crescer, buscando fazer boas obras, né? Então a nossa atitude, né, é que nós devemos lutar para que todos os nossos liderados, nossos irmãos em Cristo, vejam mais e mais a Jesus, né? E não a nós mesmos, ao nosso ministério. Não, a gente tem que tomar muito cuidado. O ministério do irmão é tal. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tirar os olhos de Jesus e começar a desviar os nossos olhos para o ser humano, né? Isso que o Paulo está nos instruindo e nos alertando. Não devemos e não podemos tirar os olhos de Cristo para virar, né, para um lado ou para o outro, mas os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo, né? Ele é o nosso ponto focal, é o nosso ponto de referência, por onde nós vamos caminhar, né? E aí, a gente vê muito isso quando são organizados programas, congressos, conclaves, né? Onde o homem ocupa o centro, não Cristo.
Então, esse é o grande alerta que Paulo está nos trazendo. Cristo tem que ser o centro. Então, não adianta organizar, não vamos organizar um congresso porque vai vir fulano de tal, porque ciclano vai cantar, beltrano pastor tal vai falar, missionário tal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O nosso foco não são pessoas, o nosso foco é Cristo. As pessoas têm que ser instrumentos do Senhor. O ministério das pessoas tem que estar com foco em Cristo, né? Então, esse é o cuidado que Paulo está nos trazendo aqui, porque todas as coisas existem porque Deus veio primeiro, porque Jesus veio primeiro. Então, todas as coisas existem por causa dele, para ele e para ele, por causa dele. Então, esses são os assuntos são os pontos que a gente precisa tomar muita atenção, muito cuidado, né? Então, e agora mesmo que nós passamos momentos em que a gente acaba tendo que ver muito celular para ver programas, né, no YouTube, seja outros lugares, né? A gente acaba vendo TV, vamos ver programa, a gente tem que tomar cuidado de a gente não tirar os olhos de Cristo e colocar os olhos nas pessoas, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque todos nós, quando exercemos nossos ministérios, nós somos instrumentos do Senhor e para o Senhor, para que todos aqueles que possam trabalhar ou receber alguma coisa daquele nosso ministério, seja onde Cristo seja exaltado e glorificado, não as pessoas, né? Então nós precisamos entender o seguinte, né? Nós vivemos num momento, né, que nós precisamos tomar o cuidado, né, onde que os palanques, os holofotes, têm que sair de cena e Cristo entrar em cena. Então, nós temos visto vários líderes evangélicos, ditos evangélicos, que estão subindo aos palanques, botando os holofotes neles, e não em Cristo, infelizmente. Essa é uma realidade que a gente tem que fazer, que existe, mas que nós temos que mudar, né? E qual é o nosso trabalho? Apontar para Cristo. E jamais ofuscar a luz que é Jesus. Essa é o nosso trabalho, a nossa responsabilidade, é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala em vida cristã, ministério cristão, né? A nossa luta é exercer o nosso ministério, fazer nosso ministério, mas com a luz, com foco em Jesus, né? Outro ponto, Colossenses 2,4, né, nos diz o seguinte: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. A gente vai encontrar durante nossa caminhada, alguns já passaram por isso, outros não vão passar, pessoas que gostam de falar, né, aquelas pessoas que têm uma facilidade tremenda de falar e até de comunicar, né, e ser persuasivo. E o que Paulo está dizendo aqui? A luta do nosso viver o ministério cristão tem que ser com firmeza os ensinos da palavra, não somente do que as pessoas falam. A gente eu já falei isso muitas vezes na classe, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam, né? Nós temos que ser os crentes de Bereia. Falou, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos olhar aqui se o que a pessoa está dizendo está aqui. Está aqui. Se está aqui, ok. Então nós temos que tomar esse cuidado, essa atenção. Então nós temos que estar muito atentos a isso, né? Então, os ensinamentos, a firmeza do Evangelho tem que estar na palavra de Deus, né? E o alerta de Paulo. Os colossenses, eles tinham, né, seus corações estavam animados, porém, né, a gente tem que tomar cuidado que quando nós estamos animados, né, quando nós recebemos a Cristo, nós temos que tomar cuidado do quais são as palavras, os motivos, né, que nos levam, né, a buscar, né? Então eles estavam enfrentando o problema de pessoas com, né, palavras humanas persuasivas ou filosóficas, né? E qual era o objetivo? Escravizar eles, tirar o foco de Cristo. Então eles queriam o quê? Queriam tirar o foco de Jesus para que as pessoas pudessem olhar para eles. Então esse é o cuidado que Paulo está nos trazendo, né?
Digo, ninguém vos engane com palavras persuasivas. Fiquem alertas, atentos, né? Ouçam, não somente com o ouvido, mas com o coração. Coloque em prova essas palavras, se são realmente do Senhor, se estão na palavra de Deus, se são palavras provenientes da palavra de Deus. É o Espírito Santo que está instruindo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado neste momento. A gente está ouvindo muita coisa, a gente está sendo inundado nos nossos lares de muita coisa, seja televisão, seja internet, de pessoas que ditam cristãos, né? Estão falando muita coisa, então tomar muito cuidado se o que eles estão falando está à luz da palavra de Deus. Se Cristo é o centro do que eles estão falando, né? E aí nós precisamos refletir, né, que a liderança passa, o ministério cristão muda, né? Mas o crente precisa estar cada dia firme em Cristo Jesus. O ministério precisa lutar, combater, para que a palavra de Deus prevaleça em todo momento e em toda situação. Né? O último tópico, né, está em Colossenses 2:20, que nos diz o seguinte, irmãos: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sobrecarregar ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? O alerta de Paulo. Nós morremos para o mundo, para as coisas do mundo, morremos com Cristo, ou seja, os rudimentos do mundo já não fazem mais parte da nossa nova vida. Por que nós temos que carregar ainda essas ordenanças como se ainda vivêssemos para o mundo? Então, a luta nossa é o que? Combater com determinação e afinco, né, os rudimentos deste mundo. Não nos pertencem mais. Porque nós pertencemos a Cristo e nós temos o nosso foco no céu, as coisas vindouras. Então, os rudimentos do mundo, o que são esses rudimentos do mundo? São hábitos, costumes, né, que trazem algumas vezes, né, uma roupagem religiosa, mas não estão voltadas, não dignificam a ação de salvação de Cristo. Então, esse é o ponto. Muito cuidado com o que nós ouvimos, com hábitos que são colocados para nós, costumes, né, que trazem uma roupagem, muitas vezes evangélica, cristã, mas não são de Cristo, né? E a igreja de Colossos, né, ela estava sendo influenciada por ideias humanas, né? Eles queriam que os crentes começassem a professar a fé, né, mas que continuassem no paganismo, no legalismo, né? E colocando, olha só como são as suas coisas, estavam sendo colocados como se isso fosse uma coisa do ingrediente da vida cristã, legalismo e paganismo. Irmãos, muito cuidado com isso. Paulo adverte os cristãos sobre isso, para que nós não estejamos sujeitos a julgamentos, a essas coisas que são do homem, né? Legalismo, paganismo, não podemos trazer as coisas do mundo para dentro da igreja e achar que isso está certo, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque é um perigo. Doutrinas dos homens, né? Elas são perigosas, são perversas, né? E aí trazem muito problema, muita dor, muito sofrimento para os cristãos, né? Para concluir, como podemos enfrentar, né, os combates no ministério? 3 pontos. Primeiro ponto: reconheça que temos uma grande luta interior como líderes que somos, ou seja, nós temos uma luta que enfrentarmos e nós temos que combater. Segundo ponto: aprender a viver o melhor, reconhecer o melhor das pessoas que nós lideramos, dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso lado. E terceiro ponto: valorizar as pessoas que trabalham conosco, né, na igreja, no ministério, né, na nossa vida. Irmãos, obrigado, que o Senhor possa continuar abençoando e guardando a vida de cada um, né? Deus abençoe.